dos seus direitos. Por dentro dos seus direitos de hoje, com o advogado Herbert Castro. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Herbert, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos aqui presentes, a toda a sua grande audiência. Uma satisfação mais uma vez aqui estar participando, tirando algumas dúvidas, né? E trazendo aqui algumas novidades, alguns esclarecimentos, sempre no âmbito da Previdência Social. E a gente tem algumas coisas aí bem quentes aí para... Pois é, e hoje inclusive nós abrimos aqui o programa falando de uma operação da Polícia Federal que desarticulou uma quadrilha que estava aí praticando fraudes previdenciárias, principalmente com relação a aposentadorias por idade de trabalhador rural, né? Isso. É fácil, aliás, é preocupante uma informação como essa? Muito preocupante, porque assim, é uma coisa enraizada, muitas vezes na cabeça das pessoas, né? Aquele famoso se colar, colou. Ah, vou colocar o processo se colar, colou, vou ver se dá certo. Eu tenho um sítio, tenho um pai que tem um sítio, eu nasci e me criei, mas às vezes a pessoa está morando na cidade, está fazendo bico na cidade, e ela acha que por não ter nada registrado, ela pode simplesmente fazer qualquer documento como agricultor que no máximo que pode acontecer é negar. E não é isso que acontece. O máximo que pode acontecer é a pessoa ser inclusive processada. Por quê? Porque você está tentando fraudar a Previdência. Então a gente tenta muito trazer essa mensagem aqui para as pessoas tentarem fazer o que é certo, fazer o que é correto, mas infelizmente existe muita gente aí querendo ensinar as pessoas de forma errada. É aquela famosa pessoa, sabe aquela situação que a pessoa diz assim: ah, fulano de tal ali dá entrada em benefício, é mais barato do que advogado, né? Pelo incrível que pareça, andam inclusive fazendo propaganda disso. Eu não sei se a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela sabe o quão grave ela está falando, porque a mesma coisa eu chegar aqui, Marcos, por exemplo, e dizer: olha, vamos aqui para mim passar remédio porque é mais barato do que médico. Entendeu? Então, olha como isso é grave. E a pessoa que faz, às vezes, ela não sabe a gravidade disso. Então, quando você coloca um processo mal feito no INSS, é por isso que eu sempre falo aqui que as pessoas não deveriam nem sequer procurar a Previdência sem antes falar com o advogado, porque é comum a cultura dizer o quê? Não, eu vou procurar o advogado depois que nega. E aí é quando ocorre esse tipo de coisa, porque ao você fazer documentos como agricultor e você deixou de ser, você está fraudando, sem saber, mesmo de uma forma talvez inocente, você está tentando fraudar a Previdência. Quando alguém faz uma declaração de terra, dizendo que você trabalhou naquela terra dele, sem você ter trabalhado aqueles anos, é uma declaração falsa, é um documento falso, ilegal, né? Quando uma instituição faz uma declaração dizendo, qualquer instituição, seja associação, seja o que for, o sindicato, ninguém pode fazer declaração se não for verdadeiro, tem que ser verdadeiro. Se fizer verdadeiro, ok, mas não pode fazer uma declaração em que a pessoa não trabalhou, porque é uma declaração falsa. Aí a pessoa sempre fala: mas eu nasci e me criei, eu sempre trabalhei. Sim, mas se você deixou de trabalhar na agricultura, você tem que sair da instituição sindical e fazer o INSS privado, né? Mas eu voltei para o sítio, volta a pagar o sindicato. É assim que funciona a Previdência. Você não pode querer, por fim da força, se aposentar como agricultor, sendo que você deixou. Aí sempre vem aquela alegação: mas eu não tenho nada registrado. Eu faço bico cortando cabelo, eu tenho um mercadinho, mas eu não tenho nada registrado. Eu tenho um sítio lá não sei aonde. Mas você não exerce. E é essa questão que não cai muitas vezes na cabeça das pessoas, né? A gente alerta, e é por isso muitas vezes o motivo dessas operações, né? É por isso que muita gente pega, é por isso que muita gente aí está aposentada e acabar devolvendo, ter que devolver o dinheiro, porque quando uma operação dessa pega uma aposentadoria ilegal, ela fiscaliza, vê que foi ilegal, né? Abre um procedimento administrativo e criminal. Então a pessoa responde administrativamente para devolver os valores e ainda responde um processo criminal. Então, assim, talvez as pessoas não saibam o quão grave isso é, né? Talvez elas não entendam isso aí. Agora, é fácil, por exemplo, o trabalhador rural identificar de que ele está prestes a entrar em um golpe? Pior que é. Eu vou dar umas dicas aqui fundamentais. Sabe aquele cara que chega para você e diz assim: não se preocupe que isso aqui é causa ganha. Já é um motivo para desconfiar. Claro, porque não existe causa ganha. Toda causa é briga, toda causa é luta. Não existe duas pessoas. Imagine 2 lutadores entrarem num ringue de boxe. Um já sabendo que vai ganhar 100%.
Isso não existe. Não vai nem entrar na luta, né? Então, assim, todo processo é uma briga. Como é que você sabe que a causa ganha? Então, sabe aquele papinho que diz, não se preocupe, você vai receber 40 mil reais. Então, você não sabe. Não existe essa certeza, porque quem decide é o juiz, quem vai decidir é o tribunal. Então, sabe aquele outro papinho que diz assim, olha, eu consigo isso aqui em 30 dias, em 60 dias eu consigo. Cara, isso é outra coisa que você não pode afirmar, porque processo tem fases, né? Você, às vezes, acontecem coisas ali no processo que pode deixar ele mais demorado ou mais rápido. Então, você pode fazer um acordo, você pode ter que recorrer. Então essas conversinhas, vamos fazer aqui que é mais barato do que advogado, né? Então assim, essas conversinhas muitas vezes pode ser golpe. E hoje, né? Por isso que a pessoa tem que confirmar, saber quem é, ver se a pessoa tem procedência na cidade, ver se realmente é uma pessoa séria. Não entregue seus papéis para qualquer um. E hoje, Márcio, o que é que está acontecendo? Estão entrando em contato com as pessoas via WhatsApp, via Instagram, através até de panfleto. Você não sabe quem é a pessoa e muitas vezes você até sabe, mas estão clonando perfis de pessoas. Então a pessoa, por exemplo, às vezes clona o perfil de um advogado, ela sabe que você tem um processo na justiça e diz, olha, tem um valor ali, a pessoa realmente tem um processo, o processo é público. E você deposita aí R$1.000, R$2.000 que vai liberar esse dinheiro seu. A pessoa cai. Eu já vi gente instruída cair nisso. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Você não pode sair por aí depositando dinheiro ou entregando papel para qualquer um. Você sempre tem que duvidar, sempre tem que ir. Por isso que eu sou fã do atendimento presencial. Isso é fundamental. É uma forma de você evitar o golpe. Procure sempre o atendimento presencial. Nosso WhatsApp tem perguntas, doutor. Recebo um benefício do INSS, fiquei viúvo, mas continuei pagando o INSS como autônomo. Quando chegar o tempo de contribuição, tenho direito à aposentadoria por idade ou não, porque já recebi o benefício? E se pagando o INSS referente a 3 salários, vou receber referente a essa contribuição, caso tenha direito à aposentadoria por idade? Olha, se ele chegar a adquirir a carência, ele vai ficar com as duas. Mas não é só pagar, você tem que pagar uma certa quantidade de tempo para ter direito às duas, né? Hoje em dia, com a reforma mudou um pouco, mas geralmente antes era 15 anos de contribuição. Mas tem gente, Marcos, que diz assim, eu tenho 60 anos, recebo pensão por morte, vale a pena começar a pagar agora? Vale! Porque você pode adoecer, você pode sofrer acidente, né? Então existem outros benefícios fora idade. Agora, com referência a ele receber mais de um salário, hoje em dia está complicado. Porque você tem que pagar muito tempo para receber o valor total do que você está contribuindo, né? Principalmente o homem. Tem que pagar muito tempo. Tenho 54 anos e 30 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Provavelmente não. Isso é resposta que ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer ouvir. Hoje em dia a questão do tempo de contribuição praticamente caiu, né? Então, assim, com a reforma, não existe mais praticamente a questão de você se aposentar apenas com o tempo de contribuição. Hoje vem aquela questão da tabela progressiva e tal, e você tem que ter uma idade mínima, né? Então ele vai ter que esperar um pouquinho mais. Meu esposo mora na rua, mas trabalha no sítio e não paga nada. E aí, o que fazer? Eita, esse é o contrário, é aquele que a gente orienta a pagar o sindicato. Porque mesmo morando na rua, você pode sim contribuir com o sindicato, porque de fato ele trabalha no sítio. Agora, vem outra questão, Marcos. Se ele trabalha no sítio recebendo salário ou diária, aí não é contribuição do sindicato. Ele tem que fazer contribuição pro INSS. Existem 2 tipos de trabalhador rural. O que trabalha de meia, de terça, que é aquele que trabalha pro consumo, e aquele que recebe dinheiro. O que recebe dinheiro paga INSS. Tem mais pergunta aqui. Sobre essa questão, por exemplo, para ter acesso à aposentadoria, tem que ter um advogado? É aquela velha questão que eu até brinco com o pessoal, digo, quando alguém pergunta assim, você precisa, eu respondo da seguinte forma, você precisa usar camisa? Aí a pessoa diz, claro, eu digo, não, você deve. Você pode andar sem camisa no meio da rua, não pode? Pode, mas não é muito bom. Então, você precisa de advogado sempre para procurar o INSS? Não, mas você deve. É aquela velha questão das pequenas causas que diz, isso aqui é pequena causa, não precisa de advogado. Tudo precisa, tudo deve. Nem tudo precisa, mas às vezes deve.
Outra pergunta aqui chegando, quantos anos preciso contribuir para poder me aposentar? Hoje o mínimo para homens e mulheres geralmente era 15 anos de contribuição, mas tem que ter a idade. Agora, se ele está falando em tempo de contribuição, isso aumentou, né? Era 35 anos e agora para conseguir 100% do salário homem é 40 anos de contribuição. Quer dizer, é muito tempo trabalhando, meu amigo. Você se aposentar hoje é uma glória, tempo, né? Como faço para pagar INSS como dona do lar? Pronto, dona de casa, né, que ela tá, é a questão do baixa renda, facultativo baixa renda. Cuidado com esse tipo de contribuição, porque não é todo mundo que pode pagar isso. Somente aquelas pessoas que não fazem bico, não tem trabalho informal, que a renda da família é baixa e que não faz, assim, não tem nenhuma fonte de renda, que ela é somente dona de casa. Se você tiver alguma coisa, mesmo que informal, sem nada registrado, não contribua como dona de casa, porque pode ir abaixo a contribuição, ela pode não ser homologada, então tem que ter cuidado com esse tipo de contribuição. Tem mais perguntas? Bom dia. Doutor, bom dia. Eu queria saber só uma informação, porque meu irmão, ele pagava o INSS, aí depois deixou de pagar, estava sem condições de pagar e parou. Aí chegou a idade dele se aposentar, 65 anos. Ele foi na assistência social, fez todo o papel, deu entrada. Aí com 15 dias recebeu negado, né? Quem chegou, foi negado. Bom, no caso, ele teria que ter ido dar baixa ou lá na assistência social ter dado baixa do INSS para ele se aposentar como não pagou nada. Ela depois indicou para ele botar no advogado, já vai fazer um ano que ele está na mão do advogado, os papéis, e nada de resultado. O que é que ele pode fazer sobre isso? E ele, doutor? Bom, primeira coisa é conversar com o advogado e ver como é que está o andamento do processo. Se o processo ele já se encerrou, né, ou seja, ele tentou por idade, não conseguiu, ele pode mudar e tentar um LOAS, mas para isso tem que primeiro encerrar o processo que já está correndo. Ele não pode fazer aí 2 pedidos, né, judiciais. Ele tem que esperar um acabar, se não der certo, que eu acredito que ele tentou por idade, ele faz o LOAS, né? Agora esse é o velho erro que as pessoas cometem, parar de pagar. É o velho erro. E outra coisa, outro erro. Vou procurar o advogado quando for negado. Outro erro. Faça isso da base, não dê entrada com ninguém, a não ser com orientação de um advogado. Isso hoje em dia, infelizmente, isso é fundamental. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Danta, aqui é Rita Severa do Valfredo. Marcos Danta, pergunta aí a ele que o meu marido já faz 40 anos que trabalha na prefeitura. Já completou a idade de se aposentar, 65 anos ele já fez. Ele já botou os papéis. Pergunta ele se ele tem direito. Continua trabalhando porque não recebeu ainda. Já fez 2 meses que ele botou os papéis. E aí, doutor? É porque essa demora, às vezes, é normal. Principalmente quando se trata de previdência privada, previdência própria, perdão. Então, às vezes, é normal, né? A pessoa dá entrada e fica demorando um pouquinho. Eu oriento a esperar um pouquinho mais, porque essa demora, às vezes, é normal. Mas está perto de se aposentar aí? Provavelmente é só porque é demorado aquela despacho, aquela coisa toda, né? Mas vai sair, né? Acredito que sai sim. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, eu sou Antônio Marcos, do sítio Quepoá. Uma pergunta que eu quero fazer, por favor. Eu trabalho na rua com a carteira assinada e moro no sítio. Eu posso fazer o sindicato rural? Tendo carteira assinada, eu posso fazer o sindicato rural? Pode ou não pode? Poder pode, só não deve. Olha aí. Porque não vai servir, entendeu? A não ser que ele pague o sindicato para ter acesso a outros tipos de serviço, como serviço odontológico. O sindicato ele oferece outros tipos de serviço. Para aposentadoria, o que vai se ver é o que ele está contribuindo urbano. Agora, se ele sair do trabalho urbano, aí ele volta a contribuir com o sindicato. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco Danta. Aqui é Maria, que mora em Equador. Eu tenho 51 anos, eu recebo uma pensão de morte. Aí no caso eu tenho o direito de pagar o sindicato para me aposentar.
E aí, Maria? Mas Maria, se você estiver trabalhando na agricultura, você paga sindicato. Trabalhando de verdade, botando roçado, né? Puxando pedra pros pés mesmo, como diz. Limpando mesmo ali, todo dia. Se não, se você só tem os documentos, porque tem gente que eu chamo de agricultor de papel. O que é o agricultor de papel? É o que tem todos os documentos de agricultor, mas não é. Esse não tem que pagar sindicato, não. Esse é para pagar INSS. Ah, mas eu tenho todos os documentos. Esse é o erro, infelizmente, até de profissionais que mexem com isso. Porque quando atende o cliente, a preocupação do cara é o quê? Ah, ele tem todos os documentos. Não, a tua preocupação não é para ser essa. É saber se o cara é. É melhor você pegar um processo de um agricultor que só tem uma prova do que pegar um processo que a pessoa tem todas as provas, mas ela não é. Então só o fato de morar na zona rural não significa ser agricultor. De jeito Ele nenhum. tem que exercer a agricultura. Exercer. E só pra reforçar aí, deve ter alguém em casa perguntando, mas como é que o INSS vai saber que... E aí, né? Vai saber. Eu mexo com isso há 20 anos, eu já venho dizendo isso há muito tempo. Porque o pessoal, ele quer o quê? Quer fazer o errado, né? Mas hoje tem fiscalização, hoje tem visita social, e tua vida hoje ela é toda aberta. E eu já venho dizendo isso há 20 anos. Então assim, eu até brinco, eu digo, por que as pessoas às vezes têm um caminho certo, às vezes é um pouquinho mais longo, mas elas querem sempre o caminho mais rápido. Então é por isso que ninguém deve se confiar nisso. Se a amiguinha Maria, ela tá de verdade lá trabalhando na agricultura, pague sindicato. Se não, pague INSS. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, aqui é Maria Rita da Nova Caicó. Eu queria fazer uma pergunta a essa advogada, porque eu tenho um problema de hernia de disco, é muitas dores que eu estou aqui que não aguento. Eu já dei entrada no INSS 2 vezes e fui negada. Eu não tenho mais condições de trabalhar, vivo de dor direto. O médico passou para eu fazer a cirurgia, doutor Silvio não aconselhou eu fazer a cirurgia. Eu tenho 59 anos. Maria Rita, da Nova Caicó. Um abraço, Maria Rita, e aí? Maria Rita, minha amiga, sabe por que muito benefício por hernia de disco dá errado? Uma coisa muito simples. Porque a pessoa não paga INSS. 90% dos casos de hernia de disco que dá errado é porque a pessoa não contribui. Sabe qual é os outros 10%? Documentação médica. Às vezes a pessoa vai lá, bota um raio-x, bota uma tomografia, não dá certo. Hoje em dia, faça uma documentação médica bem feita. Ressonância magnética, de preferência, orientação. Estou até saindo um pouquinho da minha área, mas é a verdade. Coluna inteira, para não ter dúvida, e eletroneuromiografia. 90% não paga INSS. Os outros 10% que dá errado é isso, documentação médica. Tem mais, você é bem claro na resposta, né? Você diz a resposta técnica, às vezes não é nem o que a pessoa quer ouvir, mas diz a resposta técnica. Eu tenho essa questão. Eu não gosto de falar o que as pessoas querem ouvir. Por isso que eu sou criticado ou eu sou elogiado. Mas tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. Por isso que o nosso programa tem essa responsabilidade de dizer a informação correta. Correta. Por exemplo, eu não sabia, eu aprendi aqui hoje que eu achei que todo mundo que morava na zona rural era agricultor. Não é. Não necessariamente, não. Né? Você tem que trabalhar na agricultura. Eu até brinco com esse tipo de exemplo. Eu tenho um cunhado que é dono de um laboratório de análises clínicas. Ele fez uma fazenda bem legal. Piscina e tudo. Imagina o seguinte, esse cara é justo se aposentar como agricultor? Não é, mas ele não mora? Então a lógica de morar não tem sentido. Tem mais perguntas aqui, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor aí, eu não lembrei, não esqueci o nome. Eu quero saber assim, eu já completei 63 anos, mas só tenho contribuição só de 11 anos. Não posso dar entrada na minha aposentadoria agora, né? Só quando completar os 15 anos, né, que eu posso dar entrada, né? Eu quero só tirar essa dúvida, que um siga, você tem, eu tenho, você tem, vá lá, eu não vou dar minha viagem perdida. Porque pelo que eu sei, tem de ter os 15 anos de contribuição, e eu não tenho ainda. Eu pago, faz 11 anos, fez 11 anos esse ano que eu pago. Eu fiz 63 agora em julho desse ano. E aí... Um abraço, amiguinho aí, doutor Heber. Olha, ela tá certíssima. Ela tem que ter os 15 anos. É porque existe... Para não dar viagem perdida. Só que eu vou dar um alerta aqui, que talvez aí ela consiga se identificar, viu? Passou dos 60, eu tava ouvindo a entrevista da médica aqui, né? Falando de fibromialgia, hernia de disco, dores. É muito comum as pessoas terem problemas de coluna, de fibromialgia. Ela pode tentar, se ela tiver, por incapacidade. Se ela tiver, ela pode tentar. E aí antecipar essa aposentadoria dela.
Um abraço aqui para o nosso ouvinte Rosemary de Zequinha, grande Zequinha lá em Parelhas, né? Ele pergunta aqui, um contribuinte individual já atingiu a meta das contribuições, porém não atingiu a idade. Continua pagando o INSS ou pode parar? Uma ótima pergunta, porque muita gente para de pagar. Esse é um erro, porque você parou de pagar, imagina, você para de pagar, passa um tempo, falece, por exemplo, morre. Aí a esposa fica sem nada, filho pequeno fica sem nada. Você sofre uma lesão, fica incapacitado, não recebe. Hoje existe no INSS a opção de você adquirir a carência e ficar pagando uma ou duas prestações anuais para manter a carência por doença. Existe essa opção. Eu não gosto de orientar isso porque o brasileiro, ele não é organizado. Então o cara vai botar isso na cabeça de pagar uma prestação anual, não vai pagar ou vai atrasar. Então pague todo mês, que é muito melhor. Aí o cara tem que pagar até atingir a idade de se aposentar? Até atingir a idade. Não pare de jeito nenhum. Zequinha, se tira o dinheiro do bolso aí, que não é, vai com certeza aí lhe ajudar, né? Eu até brinco, porque eu digo assim, ó, como é o nome dessa contribuição? Contribuição obrigatória. Porque Zequinha é amarrado demais. Amarrado. Mas Zequinha... Pois tem que pagar, meu amigo. Tem que pagar, viu? Solta a obra à mão. Tenho 50 anos, 10 anos que recebo BPC. Nunca fui chamada para uma perícia, está certo? Administrativamente não tá, porque o BPC ele é para ser revisto a cada 2 anos, mas infelizmente devido à estrutura do INSS é muita demanda para pouca mão de obra, então nem todos os BPCs eles passam por essa revisão, principalmente os BPCs antigos, os que foram concedidos há mais de 10 anos, esses realmente alguns não passam, né? Mas aí ele tá recebendo, né? O que eu oriento é, se for por doença, mantenha a documentação médica anual. Reexame e atestado. Tenho 58 anos, falta 4 anos para 15. Sou contribuinte, e aí? Falta 4 anos para 15, né? Pronto. E, no caso, ele falta 4 anos para 15, se for homem, ele vai estar com 62, ele ainda não vai ter idade. Ele deve continuar até os 65, ou seja, ele deve contribuir aí, pela minha conta aqui, uns 7 anos ainda e manter o direito dele. Sou bordadeira, tenho 40 anos, mas não pago o INSS, porque eu recebo Bolsa Família e me falaram que se eu pagar o INSS, sou cortado. Outro erro, mito. Isso é mito, né? Existe contribuição sim, que você não perde. Agora, realmente, Marcos, o Bolsa Família, ele é um programa que tira muita gente de uma situação difícil, mas também está prejudicando as aposentadorias. Por quê? Porque alguns tipos de contribuição realmente pode prejudicar o Bolsa Família. Mas bem orientada, ela vai ter contribuição que não vai prejudicar. Paguei 10 anos, sindicato, dei baixa porque moro na rua, comecei a pagar o INSS com baixa renda, tenho 42 anos. Esses 10 anos de sindicato conta para chegar à idade de se aposentar? Em tese, sim. Existe uma aposentadoria chamada aposentadoria mista. O que é isso? É quando você junta o período rural com o urbano. Então, só que na prática a idade sobe de todo jeito, sabe? Então, fica elas por elas, porque ela contribuindo como urbano vai dar no mesmo. É melhor ela ficar pagando como urbano até chegar à idade dela. Trabalho de servente e trabalho no sítio, eu devo pagar o sindicato ou o INSS? Não, pronto. Olha aquilo que eu falei, ele é servente, mas muitas vezes por achar que não tem nada registrado, não tem problema ele pagar o sindicato. Tem sim. Lembre-se sempre da fiscalização. O certo é ele contribuir com o INSS, não com o sindicato. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Minha mãe tem 62 anos. Ela não paga nem INSS nem sindicato. Quando ela tinha 55, a gente deu a entrada, que ela colhia com ela morava na rua, mas trabalhava com meu avô nas vazantes, no Intães. Aí veio negada, aí a gente não tentou mais. Fomos no sindicato que meu pai pagava antigamente, quando a gente morava no sítio. Mas lá eles disseram que só quando meu pai morresse um dia, era que ela ficava com a dele. Aí o que é que a gente faz para dar entrada? Começa a pagar INSS. E meu pai é aposentado, vai fazer 3 anos que fizeram 3 empréstimos no nome dele, ele está recebendo R$800. O que é que faz? Colocou advogado de Jardim, negou, aí foi para Natal para ser julgado por outro juiz lá. E aí? Essa questão do empréstimo é aquilo que a gente falou no início do programa, viu?
As pessoas têm a mania de fazer empréstimo, não lê o contrato, não pega cópia de contrato, às vezes faz online. Então isso tá pipocando de fraude por aí. A gente tem que ter cuidado ao fazer empréstimos, veja se é uma pessoa de procedência. Mas se você aparecer empréstimo fantasma, você pode entrar com ação. Se o processo dela está em Natal, é porque possivelmente houve recurso, vai demorar um pouquinho mais. Agora, com referência a outra pessoa pagar o INSS, tá com 62, né? Ela falou uma coisa que é estranha. Ela vai ficar com o do pai dela. Não. Se eu entendi bem, ela tá pensando em ficar com a pensão do pai no caso de falecimento. Não, só se ela tiver problemas mentais. Agora, uma pessoa pode começar a pagar com 62 anos? Pode. Pode e deve. Porque existe a questão, sempre eu falo, da doença, da incapacidade. Então pode sim pagar, pode ser a idade que for. Bom dia, eu queria saber do advogado se quando a pessoa se aposenta por invalidez, porque não pode trabalhar mais por debaixo dos panos, ainda continua trabalhando, né? Em outra área, essa pessoa pode ser cortada? Rapaz, não debaixo do pano foi boa, viu? Não só pode ser cortado, como pode ser obrigado a devolver o dinheiro. Porque olha a lógica, o cara tá incapaz. Qual é a lógica de estar incapaz e trabalhando? Ele disse pro INSS que não pode trabalhar, né? Mas aí ele trabalha. É um negócio que não tem, né? Não tem como. Não tem. Então, se ele for pego, ele vai devolver o dinheiro todinho. Desde o início? Sim. É um processo administrativo. Denúncia é o que não falta, né? O quê? Então, as pessoas não tenham cuidado, eu digo sempre, com quem você entrega sua documentação para dar entrada no INSS. Cuidado com certas orientações. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Para quem mora no sítio, é melhor pagar o sindicato ou o INSS, porque eu acho isso muito errado. Você chega o tempo de se aposentar e ainda chega no INSS esbarrado. Precisa de muitas cópias de agricultor. Você já respondeu, mas só recapitular, né? Sabe por que precisa de muita prova de agricultor hoje em dia? Antigamente você dava qualquer INCRAzinho, qualquer coisa, aposentava. Por conta da quantidade de fraude, amigo. É aquela coisa da pessoa morar no sítio, não trabalhar, ela só mora, não trabalha. Acha que tem direito. Não é assim. Se você mora no sítio, mas não trabalha no sítio, você tem que pagar INSS. Se você mora no sítio, mas você recebe salário ou diária, INSS. Essa quantidade de prova que ela falou é pela quantidade de fraude que ocorre todo dia. Tá entendendo? Então aquele espertinho, que ele acha que é esperto, ele tá prejudicando as pessoas corretas. E o trabalho do advogado também, porque tem advogado que não tem essa seleção. Ele atende o cliente, para ele tanto faz. Ele pega, pode estar certo, pode estar errado, pode estar o que for. Eu acho que isso não é papel de advogado. Papel de advogado é o cliente sentar e você dizer, olha amigo, você não tem direito, isso aqui não é certo, vá corrigir isso aqui, depois a gente conversa. E não, porque o cara tem todas as provas, eu dou a entrada. Isso está errado. Isso é moralmente errado. Isso prejudica a imagem dos advogados, a imagem das pessoas perante a justiça e perante o INSS. Doutor Herbert, obrigado pela sua participação. A turma aqui quer estar pedindo seu Instagram. Como é que faz aí? O Instagram Castro e Maciel. Castro e Maciel, né? Tracinho, agora falhou a memória, mas... Algo mais? Não, meu amigo, quer dizer... Estou aqui à disposição. Obrigado por sua participação, né? E volta sempre aqui no nosso programa. Um abração para você. 8h18.